quanto que é aqui? 1.000 e pouco o salário, né? 900. Então, 900 e pouco. Então, aqui, porque quando se lançou uma ideia, que foi um pouco da discórdia que o cara falou, a mais-valia. Então, isso é como vai ser medido o quanto o cara vale. O que é? O seu poder de trabalho. A mais-valia, menos-valia. Você sabe mais, pode produzir mais, pode entregar mais, ganha mais. Não produz nada, não sabe de nada, produz menos, ganha menos. Então, avaliou pela média. Então, o cara acha que ele vale esses R$1.000, 900 e pouco, e está tudo certo. E no mundo espiritual? Mas a notícia é a seguinte: em qualquer dimensão você vale muito. Muito. Você tem ideia do que é muito? Muito, porque não tem parâmetro para falar você vale 1.000, vale 1 milhão, vale 2. Não tem. Por quê? Porque o povo lá de baixo, eles estão esperando você, sabe para quê? O que é que você vale? A sua, como eles dizem, né, existe essas religiões orientais, essas coisas que eles têm, Tai Chi Chuan. Então eles falam sobre o Chi. O Chi, o que é? A sua energia vital. E isso vale muito. E é através disso que eles se alimentam e é através disso que eles estão. Atrás da sua energia vital. Então, eles vão te cercar de todas as formas, de todos os jeitos, e vão querer realmente. Aqui nós temos um outro nome, né, que eles chamam, falam que são os vampiros, né? Vampirismo, o cara vai te sugar sua energia, né? Às vezes você chega e você está numa reunião, ou você vai na casa de alguém, ou você mesmo está vindo do trabalho, ou sei lá o que, você encontra com uma pessoa, fulano, tudo bem, tá, não sei o que. Nossa, depois que eu falei com o fulano, nossa, fiquei cansado, estou pesado, estou exaurido. É essa busca da energia vital. Eles querem essa energia porque é dela que ele se alimenta e deixa você também naquela mesma energia. Porque assim que ele usa a sua, você também já não tem mais capacidade para nada, né? Então vale muito. E aí nós vamos fazer uma comparação, né? Você pega, vai lá na selva, chega lá, tem a zebrinha. E essa zebra, ela está lá comendo a graminha, tranquila, numa boa e tal, e come a graminha para lá, come a graminha para cá, corre, tudo, né? Tudo lindo, maravilhoso. Você acha que quanto tempo essa zebra vai durar lá? Porque ali, no mesmo lugar onde ela está, tem os leões. Aí é que está. Tem os leões. E os leões, eles vão comer a zebra. E aí, essa comparação diz que nós não podemos ser zebra. Nós não podemos ficar distraídos, achando que tudo é lindo, maravilhoso, comendo nossa graminha aqui, porque há quanto tempo nós vamos durar? Achando que quanto menos eu fizer, melhor. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ficar muito cansado, eu vou me estressar, eu vou ter que pensar, deixa porque é no tempo de Deus, deixa que Deus resolve, deixa que os espíritos resolvem, e coisa de espírito, deixa com o espírito e coisa. Ué,
Que separação é essa? O mundo espiritual e o mundo físico é um mundo só. Nós só não temos capacidade, nós não estamos na energia, nós não só estamos nos hertz possíveis de enxergar, mas existem pessoas que estão na mesma energia. Por isso que tem os médiuns videntes. Eles enxergam. Como nós estamos enxergando todas as pessoas que estão aqui na sala, existe uma quantidade enorme de pessoas aqui que a gente não tem a capacidade de enxergar. Então nós não podemos ficar bobinho. O leão, ele quer exatamente a sua energia vital. E nós não podemos ser. Não tem problema nenhum também em ser zebra. É o livre-arbítrio, não tem problema. Você vai ser zebra. Mas só que fica sabendo que zebra é comida de leão. Então é a mesma coisa. Lá do outro lado, nós vamos ser realmente explorados, e eles vão pôr todo mundo para campo e pôr você para trabalhar. E lá naquele ponto onde estão, eles estão numa condição tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele está numa condição que ele está praticamente materializado. Ele nem sabe que ele tirou essa roupagem. Ele nem sabe. Se ele quiser ir na outra sala, ele não sabe que ele pode passar por essa parede aqui, ó. Ele passa pela porta, e se estiver fechado, ele espera alguém abrir a porta, porque ele não pode mais abrir a porta. Aí é que está. Ele nem pode mais abrir a porta, ele fica esperando ali na faixa de pedestre para ele atravessar, porque ele está com medo de ser atropelado. Você vê a tamanha perturbação que ele está, a tamanha falta de conhecimento, entendimento de tudo, está desprovido de tudo. E aí o que resta fazer? Maldade, que é o que ele precisa fazer para ele se manter ali. Então o que mandarem fazer, ele vai. E aí ele continua. Se ele era seu amigo, todo dia ia conversar com você da hora, ele vai lá conversar, bater papo, e ele fala, está faltando respeito comigo, né? Agora eu falo com você, você não responde para mim. Que negócio é esse? Aí a coisa vai começando a ficar pior. Porque ele de amigo, aí ele passa a ser o quê? Um obsessor. Porque as energias do encarnado com o que está desencarnado não são a mesma. A onda não encaixa, não bate. Então começa a causar problemas. E aí você fala, nossa, eu fico ruim, cansado, não estou legal, não sei o quê. E aquela pessoa fala, eu vou me vingar dela, porque ela está tirando sarro de mim. Eu falo com ela, ela não me dá atenção. Eu falo com ela, ela não está nem aí comigo. Eu falo para ela fazer as coisas, ela não faz. Então eu vou realmente me vingar dela. E começa a usar o plano, o quê? Da maldade, porque é o que eles têm. É o que eles têm. Agora, existe uma outra parte, né? Aqui, nós falamos do planeta Terra, antes de existir esse negócio que eles falam aqui, de GPS, no plano espiritual já existe faz tempo. No plano espiritual isso já existe faz tempo. GPS. Se você pegar aqui, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, você for num bairro mais afastado aí, numa periferia, né? Numa comunidade, como se fala hoje, né? Se você for lá meia-noite, você corre um sério risco, né? Você chega lá com jaqueta, com celular, com relógio, você corre um sério risco, né? Então, só que no plano espiritual também. Se você estiver despreparado, você corre um sério risco. Mas aí volta lá atrás. A gente fala, se você não sabe fazer uma pergunta e também nem tão pouco está interessado em perguntar, em tentar saber, em buscar, o que vai acontecer?
você nem sabe que existe esse tal de GPS lá do outro lado. Porque aqui eles criaram, né, o GPS. Você entra no seu carro, você senta e você vai, e o que acontece? Você começa a dirigir o seu carro e você tem a opção de você apertar o botãozinho e ligar o GPS, e ele começa a te conduzir ao caminho onde você quer, para o destino que você quer, né? Mas, de repente, se você não quer o GPS, não apertou, não vai ter caminho. E aí você segue do jeito que você acha que é, vai por você mesmo. E se você quer fazer por você mesmo, quer do seu jeito, eu não estou nem aí com nada, não quero nem saber, não tem problema nenhum de novo. Mas só que você está correndo sério risco. Esse GPS, o que significa lá do outro lado? Nós todos, nós temos os nossos guardiões, os nossos protetores e os nossos simpatizantes. Simpatizantes é aqueles que realmente compactuam da mesma energia, que gosta da gente, quer ajudar. Então, os guardiões são poderosíssimos. Os nossos protetores, querendo nos ajudar, mas só que ele não pode chegar e pular assim na sua frente e falar: ó, eu vou fazer por você, eu vou. Não. Precisa primeiro daquele ato involuntário de você ir lá e apertar o botãozinho e fazer com que aquele GPS ligue. Então, se você nem sabe que existe proteção e você não pede proteção, piorou a situação. E eles estão prontos ali para ajudar. Você vê, por que isso? Ah, porque você é bonzinho, porque você é isso, porque você é aquilo, porque não sei o quê. Simplesmente porque Deus, né, falando assim diretamente, Deus, o todo, Ele quer te ajudar. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você cresça. Até nos momentos, como nós falamos lá, você quebrou o vaso, o perdão é dado, mas você vai ter que pagar. E você começa a pagar, faz o cheque para pagar o vaso. Então, quer dizer, vai começar a trabalhar para que você mude essa condição. E aí, o que é? Quando você começa a trabalhar, quando você começa a ter boas ideias, quando você começa a ter pensamento, quando você começa a ter boas ações, é Deus. É Deus te ajudando a pagar o que você precisa pagar. É Ele te passando informação, te dando coragem, te dando força, te dando luz, para você realmente conseguir passar. Porque a intenção dele é essa. E Ele disponibiliza, você vê, disponibiliza os guardiões, os protetores, os simpatizantes, para estar ali, ajudando. Hoje, vai pelo caminho da direita aqui, que eu acho que vai ser melhor. Mas se você não está nem aí, nem está preocupado com isso, você vai pelo meio, vai pela da esquerda e aí fica a sua própria sorte. Então, nesse sentido, nós precisamos, você vê, uma série de coisas que nós precisamos dar sequência e entender, porque, infelizmente, essa notícia precisa ser dada. Você sabendo ou não, você querendo ou não, você aceitando ou não, isso tudo existe e está aí e vai acontecer. Não tem jeito.
Agora, existe uma coisa que diz assim, em vários lugares. Eu já fui em vários lugares. Não pode ficar falando muito sobre isso, porque tem gente que nem entende isso. Não pode falar isso porque assusta as pessoas. Tá bom. Tudo bem. Então quer dizer, assusta as pessoas, então nunca pode ser falado, nunca pode ser esclarecido. Vai passar quanto? 5, 10 mil anos e vai ficar um negócio por isso mesmo. E aí, o que vai acontecer se você não pode falar sobre isso? Porque vai assustar as pessoas? Mas e quando você chegar do outro lado? E o susto que você vai tomar lá? Não é pior? Então, eu acredito que é melhor você já ir daqui para lá assustado. Já vai daqui para lá assustado, porque você já chega lá, já... Não, pelo menos, se você tiver um nível de consciência baixo, se você tiver uma energia baixa, pelo menos lá você chega e fala, peraí, já chega com o escudo levantado, né? Fala, opa, aqui não tem moleza para ninguém, aqui a gente precisa estar aqui totalmente armado até os dentes. Porque se você chegar lá do outro lado desprevenido, vai virar comida de leão. Não tem o que fazer. Então, nós precisamos entender, expandir a consciência, trabalhar em prol do bem, para a gente trazer isso. E aí, o que acontece? Nós precisamos fazer uma limpeza. E essa limpeza, ela fala sobre uma série de coisas. Nós temos que mudar os nossos paradigmas. Nós temos que mudar nossas crenças. Nós temos que, exatamente, sair da zona de conforto. Nós temos que entender que nós temos que levantar do sofá. Não vai adiantar você chegar e tudo bem. Hoje você vem aqui, aplica ali, aperta, acende a luz. Opa, maravilha. Mas você não precisou ir lá e pilhas e pilhas de livros para estudar elétrica, eletrônica, isso e aquilo, para você ir lá e apertar o botãozinho e acender a luz. Tranquilo, todo mundo faz, eu vou fazer. Qualquer um pode fazer. Mas só que não funciona assim. Não adianta você olhar e falar, o outro vive, eu vou viver. Do jeito que ele faz, eu vou fazer. Não. Porque cada um tem uma história aqui. E aí, o que vai resolver é isso. Para você apertar o botãozinho ali para acender a luz, exatamente, você vai ter que ir lá e passar pelo mesmo caminho que ele passou. Ele estudou uma série de coisas e ele realmente chegou a esse resultado. E aí nós precisamos estudar também, em todos os sentidos, estudar para a gente poder entender, compreender e executar. Mas também executar. Não adianta só uma boa ideia, uma boa literatura, uma boa leitura, sem você praticar. Uma boa ideia, ela é simplesmente uma boa ideia, sem ação. Então nós temos que pôr em ação. Nós estamos acabando nosso tempo. Eu vou só falar mais uma coisinha, que eu acho que esse detalhe, eu sempre gosto de contar uma historinha, fazer uma comparação, fazer uma analogia, porque isso é uma facilidade de ficar alguns pontos gravados, e quando vocês estiverem em determinadas situações, vocês vão ver que alguns pontos que a gente fala aqui, que a gente faz, né, com técnica e tudo, vocês vão estar se lembrando
E isso vai ajudar vocês muito na caminhada de vocês. Porque em determinado ponto você vai chegar e estar de frente com a situação e você vai lembrar daquela metáfora, você vai lembrar da zebrinha, né? Você vai lembrar do leão, então tem que ficar esperto. E tem mais uma coisinha, existe uma coisa que nós falamos assim, que quando nós chegamos aqui, nós chegamos inocentes, porque é cerrado o véu. Nós não lembramos de nada o que aconteceu antes. Nós não sabemos quantas encarnações tivemos, o que foi feito lá para trás. Quem nós fomos, o que praticamos, nós não sabemos. Então nós chegamos aqui inocentes e ignorantes. Mas ignorantes não é aquele ignorante no sentido de briga, né? Ignorante no sentido de não saber, de não entender. Então por isso que se pede para ler, para estudar, buscar essa expansão da consciência. Mas quando nós chegamos aqui, é nos explicado como funciona a vida. E isso nós chamamos de quê? De mapa. Você vê o seu pai tem 2 carros, tem uma casa, tem uma mulher, tem 2 filhos, tem isso, tem aquilo. Então esse é o mapa. Você tem que ganhar dinheiro para manter isso, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter aquilo outro. Isso é o que é passado para a maioria das pessoas. Você tem que garantir a sua sobrevivência, meu filho. Não importa, você tem que trazer para dentro de casa o seu. E acabou. Então, quer dizer, isso é implantado geral. Nós chamamos isso de quê? De mapa. Mapa é tudo aquilo que nós aprendemos aqui e que nós vamos executando aos pouquinhos. Mas só que aí a gente fala assim, que o mapa não é o território. Eles dão um mapa para você, mas de um outro território, não é esse. E quando você tem um mapa falso de um território verdadeiro, o território é exatamente como é. E o mapa é aquilo que foi te dado. A rua João fulano de tal é lá, mas no mapa está explicando que é para cá. Como você vai se achar? Você vai passar a vida inteira perdido. Você vai passar a vida inteira perdido, acreditando naquelas coisas e achando que o mundo é isso que você está vivendo, isso que você aprendeu, isso que você entendeu e que você vai praticar a vida inteira. E outro dia eu estava falando com uma pessoa e ele estava casamento ruim, a família ruim, saúde ruim, vida financeira quebrada, devendo nos bancos, pagando um empréstimo com outro empréstimo, aí, a vida é assim mesmo, vou levar isso aí até a morte, vou empurrando com a barriga. Então, nós precisamos entender, o território não é o mapa. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui, que não esclarece exatamente, é um mapa falso de como deveria realmente ser. Porque são poucos, existe, mas são uma parte mínima que as pessoas ensinam o cara a se conectar com o todo, se preocupar com o seu entorno, com a sua volta, olhar se realmente o outro está legal, se está precisando, se você está se dando bem e o outro não está se dando, dá a mãozinha para ele, puxa ele, vem comigo. Não vai querer falar, não, deixa ele para lá, porque senão depois ele toma no lugar. Pum, dá um chute nele e deixa ele para lá. Então, é isso. Eu agradeço aí a atenção de todos. Faz a prece para nós, por favor. Tá. Eu agradeço aí a presença de todos. Espero que vocês aí consigam aproveitar algumas coisas disso